Deixa eu me apresentar, meu nome é Fly Wagner, mas isso você já sabe. Queria te convidar para assistir uma entrevista que eu participei no Instagram da CVM Educacional, onde eu fui entrevistado pelo superintendente José Alexandre Vasco num papo bem bacana. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações, porque quando eu subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Fiquem agora com essa entrevista bem bacana que eu participei. Fui. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o Fly Wagner. Muito obrigado aí, Fly, por você aceitar o nosso convite e reservar aí um espaço da sua agenda, que é bastante ocupada, para falar com a gente. Poxa, Vasco, quando a CVM me chama, você sabe como é que eu sou. E como eu sou parceiro e amigo. Agradeço a você pelo convite, a toda a equipe da CVM. E é muito bom estar aqui falando sobre um assunto que a gente gosta muito. Excelente. Eu vou, antes de você se apresentar, deixa eu falar aqui umas palavras. A CVM tem uma atuação de educação financeira desde 98, mas muito focada inicialmente para educação de investidores. Em 2005, 2006, a CVM começou a dar uma guinada mais forte para a educação financeira ampla da população, nessa ideia de que antes de você ser um investidor, você tem que ser um poupador, né, como está na lei. E aí, esses processos começaram a se iniciar, várias iniciativas, e nesse momento a gente quis ampliar a nossa atuação, especialmente junto a escolas, com um programa muito grande que foi iniciado com os outros reguladores, e discutir e abrir para tratar exatamente a importância de poupar e investir com os jovens nas escolas. E o Fly Wagner, nessa nossa trajetória, se incorporou aí à atuação da CVM como voluntário, e com toda a experiência dele, que ele vai relatar daqui a pouco, e a gente viu o poder da comunicação, da transformação e o que é melhor, das histórias reais, que quando são transmitidas junto com uma atividade educacional, elas têm um valor e uma efetividade gigantes. Eu lembro aqui de um evento que nós fizemos em São Conrado, num hotel, com cerca de 550 jovens do ensino médio de várias escolas públicas. Eu, obviamente, estava preocupado, né? A reguladora é um pouco preocupada, e naquele dia eu estava um pouco mais. E o Fly chegou lá e simplesmente, me desculpem o perdão da palavra, que arrasou. E, enfim, trouxe as pessoas que participaram, foi uma participação gigantesca dos jovens e muito animados, e a história dele foi, eu tenho certeza que para aqueles 550 jovens foi um momento que eles não vão esquecer nunca. E eu nunca esqueço desse e de outros momentos. Então é com muita satisfação, Fly, que eu estou te convidando aqui por toda a tua experiência, para você falar hoje aqui da educação financeira na prática, e aí eu passo a palavra para você se apresentar. Vasco, eu fico muito feliz. Você deu o exemplo de São Conrado. Para mim, a Fazenda Botafogo também foi inesquecível, né? Quando a gente chegou lá para a gente dar palestra de educação financeira, e por incrível que pareça, todas essas experiências que eu vivo junto com a CVM, junto com você e com toda a sua equipe, até hoje todos eles falam comigo. Todos eles estão me passando as informações, tiram dúvidas, pedem dicas. O pessoal do Jovem Aprendiz, que a gente também sempre fala para eles, né, do mercado de trabalho, a gente está sempre levando a educação financeira para esses jovens. E como você deixou bem claro, né, Vasco? Se a gente tiver jovens educados financeiramente, nós vamos ter investidores do futuro. Que um país sem investidores não cresce. Então, acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo com a educação financeira é muito bacana. Então, para quem não conhece, tem que conhecer. Qualquer dia desses vocês vão saber dessa palestra. E foi essa educação financeira que mudou a minha vida. Eu conheci a educação financeira da pior forma possível. Eu tive que quebrar para aprender, porque parece que a gente só aprende na dor. Infelizmente, é assim que a gente aprende, né? E hoje, quando eu falo de educação financeira, meu olho brilha. Parece que eu estou num parque de diversões. É por isso que eu gosto. E é essa energia que eu coloco em todos os lugares que eu vou para levantar essa bandeira que muda a vida das pessoas, mudou a minha. Excelente. E eu pude testemunhar isso e aprender bastante com você e com essa sua capacidade de comunicar e passar essas mensagens verdadeiras e importantes. Eu queria também falar para todos que estão nos acompanhando que as opiniões aqui nessa live são dois participantes, minha, do Fly Wagner,
não representam necessariamente a opinião da CVM, enfim, então entendam nesse formato. Fly, a gente, talvez você pudesse contar um pouquinho da sua história antes de Claro. passar para as perguntas e contar um pouco de como a educação financeira chegou aí. Você já explicou que foi um aprendizado um pouco difícil, né? Muito. Na verdade, Vasco, boa noite a todos os seguidores aqui da CVM Educacional, que eu nem dei boa noite, né? Boa tarde ainda, mas boa noite também. Vasco, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, coisa normal do brasileiro. Hoje em dia a gente não vê tanto assim, mas eu precisei ajudar a minha mãe e meu pai muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, não tive educação financeira na minha adolescência, na minha infância, e aí eu era um cara que ganhava dinheiro, 50% dava para minha mãe, 50% dava para mim. Isso era uma rotina, né? E não tinha emprego para menor de idade naquela época. Então, era o dinheiro que girava ali e eu sempre levava dinheiro para minha mãe. Só que eu gostava muito de soltar pipa, né? Uma coisa que eu gostava até hoje, eu gosto, apesar de não ter mais tempo para soltar pipa, mas eu gosto muito. Então, a minha vida foi buscando sobrevivência. E aí eu conheci a dança. Eu queria chamar a atenção das meninas. As meninas não olhavam para mim e a dança me fez isso, e logo depois eu fui trabalhar numa empresa multinacional que veio para o Brasil, que começou a dar emprego para menores de idade. Eu assinei minha carteira, acho que eu tinha 16 anos, 15 anos, entrei nessa empresa e de lá entrei como empacotador. Né? E de empacotador eu fui balconista, de balconista fui para assistente de cozinha, depois virei cozinheiro em 4, 5 anos da empresa. Logo depois eu tive a oportunidade de um belo dia, né? Paralelo a isso, eu estudava, trabalhava nessa multinacional, estudava e ainda dançava com o meu grupo, que era o You Can Dance. E aí, em 1991, entre 90 e 91, já fazia figuração na Rede Globo, a minha vida dá uma virada. Eu vou me apresentar no programa e no primeiro dia a Marlene Matos nos contrata. E ali a minha vida começa a dar uma guinada, tipo mercado financeiro, a bolsa começa a subir aqui, ó, pá, sucesso total, tudo bonito. Aconteceu um problema, veio a crise, a minha vida financeira começou a dar uma virada com a morte da minha mãe, com a morte, aquilo me levou para o fundo do buraco, e ali eu começo a conhecer o superendividamento, com todo o sucesso que eu tinha. Em 95, a minha vida ficou uma loucura. E aí, de 95 a 98, eu entrei num desespero total. Já fui um desses 60 e poucos milhões de brasileiros endividados, já fui um desses. Eu acho que nós estamos hoje com 61 milhões, não sei agora, porque depois dessa pandemia com certeza vai aumentar. E ali eu tive uma das piores crises financeiras da minha vida. Aqui a maioria das pessoas já deve ter visto aquele filme A Procura da Felicidade. Esse filme mostra exatamente a situação que eu cheguei, aquela cena de Will Smith com o filho dele no banheiro. Eu cheguei àquele ponto da minha vida financeira, onde eu tinha um pai e um irmão que dependiam totalmente da minha renda. E ali eu quebrei, acho que ali, enfim, importante, né? Eu não culpo ninguém por esse endividamento. Eu não culpo porque eu não tive educação financeira. Então eu não transferi o problema para as pessoas. E aí eu fui buscar a solução. Foi o conhecimento. Depois que eu conheci a ferramenta, não parei mais de estudar e até hoje. Já segui seus conselhos, Vasco. Fui fazer aquele curso para tirar a CFP, lembra que você me indicou? E ali eu fiquei mais apaixonado ainda, onde eu conheci Letícia Camargo, que é minha professora hoje, grande amiga, e divide hoje os palcos dando palestras, né? A gente dá palestras pelo Brasil inteiro. E ali eu me apaixonei mais ainda por essa ferramenta. E hoje é o que eu acredito. É o que eu quero trabalhar com a educação financeira. Entendi. E eu, assim, você já colocou aí um pouco da tua vida, que você tem uma vida ligada aí à cultura, à dança, né? Sim. E você criou aí esse spin-off da sua vida profissional na educação financeira. O que te motivou a migrar para a área de educação financeira? Assim, você contou um pouco como você Sim. entendeu que era importante para você, mas para você atuar em educação financeira para os outros. Um livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem uma história no livro, né, que o rei da Babilônia chama algumas pessoas porque ele deu riqueza para todo mundo na Babilônia, e poucos conseguiram manter a riqueza.
E aí ele queria entender por que que uns conseguiam e outros não. E aí ele chamou vou falar assim, um homem da Babilônia, não me recordo o nome, estou com o livro até aqui na minha mão, ó. Esse livro aqui, ó. E aí ele falou, como é que você conseguiu? Aí ele explicou, ele falou, ó, você vai viajar a Babilônia para recrutar pessoas. Ele recrutou 100 pessoas e ele ensinou para que essas pessoas pudessem propagar. Eu falei, eu tenho que fazer isso, por que não? Eu não posso guardar a educação financeira só para mim. Eu preciso diversificar, igual a gente faz com nossos investimentos. Eu diversifiquei minha profissão, não só nessa área financeira, mas na própria Rede Globo. Lá dentro eu estudei muitas outras profissões, entendeu, Vasco? E é por isso que hoje a educação financeira eu quero propagar. E foi por isso que eu comecei a dar aula de educação financeira. E você falou desses projetos. Na Rede Globo eu sei que você implementou vários projetos de educação financeira para os seus colegas, né? Sim. Como é que foi a receptividade deles na instituição? Por que isso... Eu sei que talvez você possa ter alguma limitação do que você pode falar, mas se você pudesse falar aqui, por que isso aconteceu? Qual foi a motivação? Qual foi a receptividade? Vasco, eu estou falando muito rápido, tá tudo tranquilo? Aí o áudio, tá bom? Beleza. Tá bom, tá ótimo. Vasco, boa pergunta. Eu lembro como fosse hoje, né? Quando eu descobri a ferramenta, quando eu comecei a estudar educação financeira, comecei a ficar assim, apaixonado pela ferramenta, eu procurei o capital humano da Rede Globo, na época era o RH. Lembro da menina, Raquel, que me atendeu. Falei, Raquel, eu queria dar aula aqui no Projac. Aí ela, aula de dança? Eu falei, não, aula de educação financeira. Aí, Fly, é o preconceito, né? Não adianta, Vasco, é uma coisa que acontece. Então, ela teve aquele preconceito comigo, eu falei assim, faz o seguinte, junta o capital humano da empresa e deixa eu dar uma palestra. E eu tinha muito conteúdo, Vasco. Eu trouxe o entretenimento para dentro de um assunto que um diretor falou para mim assim, um grande amigo meu, Fly, educação financeira é muito chata. Eu falei, não é chata não, é que você nunca conversou comigo sobre esse assunto, que eu mostro para você que você pode se divertir aprendendo, você pode aprender se divertindo. E aí, quando eu acabei aquela palestra com aqueles quase 50 profissionais do capital humano, eles não piscavam. Falaram, pô, Fly, que maneiro, então você vai dar aula aqui. Só que eu não deixei eles apresentarem o Fly, artista, para dar aula. Eu botei o Wagner Menezes Pereira. Que se você bota Fly, ninguém iria. Lembro como fosse hoje, tinham 20 alunos. A Globo me deu um espaço lá na fábrica de cenário, uma salinha. Eu sou um cara que acordo muito cedo até hoje, levantei cedo, preparei tudo, a minha palestra, sentei. Quando os alunos começaram a chegar, a aula ia ser às 9, eu cheguei às 6. Estava tão ansioso. E aí, quando eles começaram a chegar, Vasco, eles me perguntaram, pô, Fly, você vai fazer a aula também? Tá ruim para você? Imagina pra gente, pô. Pô, você trabalha com a Xuxa, trabalha com o Luciano Huck, tá sem dinheiro? Falei, pô, senta aí, vamos ver quem vai dar aula pra gente aí. Quando deu 9 horas em ponto, eu me levantei e me apresentei. Muito prazer, eu sou o Wagner Menezes Pereira e eu vou dar aula para vocês. E a galera, não, que isso, para com isso. Teve gente que não foi embora, graças a Deus. Aí, depois disso, já foram mais de 14, 15 anos dando aula lá dentro. Eu tenho um curso online interno, né, que era, eu consegui atender as 5 Gs, Recife, Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Além do presencial que eu tenho nos estúdios Globo, já foram mais de 5 mil funcionários atendidos por mim. Fora o 1 para 1 que eu faço, né, Vasco? O Capital Humano às vezes me chamava para eu ajudar funcionários que estavam com problemas financeiros, que se tornaram super endividados. Aí eu ajudava esses funcionários. Então, esses já vão há mais de quase 15 anos lá dando aula. Mas, assim, uma das coisas que se comenta, especialmente educação financeira para adultos, é a importância de que ninguém muda a atitude com uma palestra, né? Ela pode trazer um pouco de mudar a sua percepção e tal, Sim. Mas é muito difícil, especialmente os comportamentos que você está mais habituado. Então, se recomenda que as empresas tenham educação financeira, porque a pessoa está ali numa relação de trabalho, tem uma oportunidade de participar e se envolver. Isso acontece. Como era feito lá? Entendi que além das aulas você tinha um acompanhamento individual. Era isso, não? Então, Vasco, eu sou um cara que planejo muito a minha vida, né? Eu tenho um planejamento e eu uso muito tempo a meu favor. Desculpa. Então, pelo fato de eu estar dentro da empresa, eu tinha um controle, porque os estúdios Globo ele começa a funcionar a partir de meio-dia, 11 horas. Então, a manhã inteira era produtiva para mim.
eu conseguia dar aula, porque assim, a palestra, quando eu falo das palestras, como você mesmo colocou, ninguém aprende educação financeira numa palestra, mas eu incentivo e faço uma motivação, que as pessoas, quando eu dou palestra nos Estúdios Globo, eles não sabem que vão fazer aula comigo. Então, Vasco, eles são meus amigos de trabalho. Então, quando os amigos se abrem pra gente. Tem um filme da Julia Roberts muito bacana, que eu gosto muito, que eu me comparo com ela. Eu só não vou lembrar o nome, porque é um nome difícil, onde ela cuida de uma cidade inteira que foi contaminada por uma fábrica. É uma história muito bonita. Julia Roberts, Brookfield, uma coisa assim, não me recordo agora. E eu me espelho muito ali, as pessoas confiam muito no meu trabalho como educador financeiro. Então, lá dentro da Globo, quando eu entrava na sala de aula, Vasco, eu tinha uma informação de todos os funcionários, porque os problemas que eles tinham eram os mesmos. Então, eu preparei um projeto de educação financeira focado para o funcionário da Globo. Isso que foi bacana. Então, eu dava cases para eles e eles se viam no case. Trabalho totalmente focado para eles poderem se ver na situação. O que eu fazia? Eu dava aula 3 horas por dia, 5 semanas de educação financeira para eles. Assim, pesado, entendi. Pesado. E você, até aqui a Confraria das Corridas, tá aqui falando, Fly, você é o cara, grande abraço, saúde e paz. E eu sei que você tem uma história aí de atividades físicas, enfim, de corridas, e se você puder falar um pouco, você acha claro. Que, de alguma forma, tem alguma relação entre, é possível levar o que a gente procura em termos de disciplina, da educação física para a educação financeira? Vasco, boa pergunta. Os dois andam juntos. Se você pratica exercício, você vai viver mais. E se você vai viver mais, você precisa de recurso financeiro. Saúde física e saúde financeira andam juntas e, por incrível que pareça, são muito parecidas. Por quê? Eu sou um cara que tem as minhas planilhas, meu planejamento financeiro, e tem as minhas planilhas de corrida, que eu tenho que respeitar. Então, eu não posso correr além do que minha planilha me diz, senão eu posso me lesionar. Então, a corrida é muito parecida com a vida, com a saúde financeira. Com a saúde financeira. Por quê? Eu descobri que tudo é mudança de hábito. Tem uma frase de Robert Kiyosaki muito bacana, que eu gosto muito e eu uso muito, que é saber que você precisa mudar não é o suficiente. A gente precisa ter coragem para fazer essa mudança. Essa mudança, por mais difícil que pareça, ela é possível. É por isso que eu vou sempre no motivacional. Eu acordo 3h30 da manhã, Vasco, de segunda a segunda, para treinar. E isso é muito prazeroso. E quando eu volto do meu treino, eu sento na frente do meu computador e vou anotar toda a minha vida financeira na minha planilha. Então, eu sei quanto eu ganho por dia, por mês, por ano. Eu posso aproveitar alguns benefícios tendo esse planejamento. E não é chato, é muito prazeroso. Porque quando a gente cuida bem da nossa saúde financeira, a gente tem que cuidar bem da nossa saúde física. Então, os dois andam juntos. Meu pai faleceu com 57. A minha mãe faleceu com 47. Por incrível que pareça, morreram muito jovens. E eu tenho tendência ao infarto. E o exercício me salvou. Porque na minha mudança de coreógrafo para diretor na Rede Globo, isso me causou um estresse muito grande, porque eu sofri um preconceito. Não com uma história triste, não é isso. Mas a mudança profissional foi muito difícil, porque os 3 primeiros anos eu não conseguia atuar como diretor. E a corrida me mudou o foco. Então, eu criei um canal Vida de Corredor para botar toda aquela energia que eu tinha, que eu não estava conseguindo botar na Globo, botar naquilo que eu acreditava, entendeu? E aquilo mudou minha vida. Olha, a Confraria das Corridas está dizendo aqui que é muito mão aberta, ainda consegue alguma coisa, guardar alguma coisa, mas enfim, acha que sou educado financeiramente, isso me deixa feliz, mas é realmente uma questão de dificuldade. Agora, você fala muito dessa questão de mudança, está sempre presente, de atitude e tal, e educação financeira não é só conhecimento, tem um aspecto atitudinal, né? Até de que você precisa mudar o seu comportamento, não é só uma questão técnica, é uma questão de conscientização, e você fala dessas mudanças até a vida levando às mudanças. Você podia falar um pouco dessa mudança de atitude? Sim, Vasco, as pessoas têm medo da mudança. Eu acho que é isso, sabe? E quando você tem que estar com medo, você tem que ir com medo mesmo, não tem essa. Então, assim,
a mudança vem muito da gente, Vasco. É impressionante a dor que eu senti no meu endividamento, de olhar para o meu pai e para o meu irmão, ver que eles estavam passando por uma situação financeira difícil comigo, sabe? E é tão desesperador que eu posso imaginar quantas pessoas devem estar passando por isso hoje. E foi uma virada. Eu vou dar um outro exemplo de um filme, E o Vento Levou, que Scarlett O'Hara, na hora que ela sobe no morro, pega na terra e fala assim: eu nunca mais vou passar fome na minha vida. Às vezes a gente tem que ter um gatilho na vida da gente para dar um estalo, sabe? A gente não tem o hábito da prevenção. A gente só quer resolver o problema quando ele aparece. A prova disso está aí. A gente está vivendo um momento que a gente não estava preparado para isso. Mas a minha mudança de hábito, que eu já venho fazendo há muito tempo, me blindou de tudo isso que está acontecendo. Eu estou passando pela pandemia respeitando todo o protocolo, Vasco, como é pedido, sempre direitinho, sempre respeitando. Mas a minha mudança de hábito me ajudou, então eu estou conseguindo cuidar da minha família. Na época do meu pai e do meu irmão, eu estava totalmente desesperado, que eu não conseguia ver o resultado. E foram os livros que me mudaram a minha vida. Eu tenho aqui todos os livros que você me deu de educação financeira da CVM, que eu engoli esses livros aqui, mesmo sabendo que, já sei, mas eu fui lá ler, porque eu valorizo isso aqui. Esses livros aqui mudaram a minha vida, e eu escrevi o meu curso de educação financeira para criança até os adolescentes, porque eu via que é possível. Então, essa mudança de hábito está muito dentro da gente, sabe? Eu não sou um cara que fica pegando pelo braço, não. Eu só ajudo aquelas pessoas que querem ser ajudadas. Porque você que tem que ter a atitude de querer mudar, entendeu? Por mais difícil que pareça. Você comentou agora sobre, assim, eu fiquei imaginando um momento difícil, muito difícil que você passou, que foi o gatilho para várias mudanças e vários momentos. E a gente está vivendo um momento realmente atípico e muito difícil em função da crise aí de saúde, da pandemia. Sim. O que você tem feito nesses dias e como é que você vê esse momento para a educação financeira e depois desse momento? Então, Vasco, eu tenho estudado muito. Estou estudando muito. Eu já conversei com você sobre as mudanças profissionais que eu estou querendo para a minha vida. Estou investindo muito no meu conhecimento. Teve até uma menina que me perguntou se eu era CFP aqui. Eu falei, não, eu não sou CFP, mas eu fiquei 6 meses sentado na primeira cadeira, escutando sobre planejamento tributário, planejamento sucessório, previdência, seguro, tudo eu fiquei maravilhoso. Mas ali eu vi a responsabilidade que um profissional certificado tem que ter. E ali eu percebi que aquele conhecimento está aqui, minhas apostilas, Vasco. As minhas bíblias estão aqui, todas as minhas apostilas eu estudo até hoje, tiro dúvidas, e foi o maior presente que você me indicou, estudar para tirar a certificação. Só que precisa mais. Então, qual era o meu objetivo agora? Focar na educação financeira. Eu quero focar e mandar essas pessoas, depois que aprenderem, buscar os profissionais certificados para poder investir, né? Porque eu não dou dica de investimento para ninguém, é uma coisa minha. Eu tenho uma coisa comigo. Não, isso eu deixo para os profissionais certificados. Então, eu estou estudando muito educação financeira. Confesso que os nossos profissionais da saúde estão trabalhando muito agora. Mas depois que isso tudo passar, nós que vamos trabalhar como orientador financeiro para ajudar essas pessoas que com certeza vão precisar dessa ajuda. Então, depois da pandemia, todo cuidado com a saúde do corpo, enfim, a gente vai ter um período aí de cuidar da saúde financeira, né? É isso que você está vendo? Sim, Vasco. Isso, eu tenho já ajudado muita gente pelo meu Instagram, tenho ajudado muita gente pelos meus sites, que as pessoas me procuram, e é muito triste. Sabe qual é o maior dia que as pessoas me procuram, Vasco? Domingo à tarde. Domingo à tarde, lá para 6 horas, que as pessoas param para pensar que vai começar a semana de novo. Tem gente que fala assim, eu vou me matar. Não, calma. Eu ligo para as pessoas às vezes, Vasco. Me manda seu telefone, eu ligo do meu telefone. Vamos conversar e eu tento explicar para as pessoas, calma, vai dar tudo certo. Não entre em desespero, tem jeito. E aí eu vou orientando da melhor forma possível. Entendi. E o tipo de, aproveitando que você falou, assim, o tipo de problema das pessoas que, nos cursos que você dava na Globo, qual era o principal problema, assim, qual a principal questão? Endividamento, Vasco. O superendividamento. Quando o funcionário já não consegue administrar o recurso, ele já não sobra mais recursos para as coisas básicas da vida. Ele não tem mais dinheiro para pagar as coisas básicas da vida. As coisas que todo ser humano precisa ter. Então, ali é o momento mais difícil, né?
E o superendividamento, tem até um documentário muito bacana que eu assisti há pouco tempo, falando sobre o endividamento. Acho que vale a pena pesquisar na internet. Quem fez foi a Defensoria Pública, junto com o PROCON, um trabalho muito bacana. E o que me chamou mais atenção, nesse momento, você deve estar acompanhando, que muitos brasileiros estão perdendo o emprego. Muitos brasileiros estão perdendo emprego. Nós tivemos há pouco tempo uma empresa que vai mandar, acho que 2.700 funcionários embora porque não conseguiu entrar num acordo para diminuir o salário, né? Enfim, eu acompanho tudo isso e eu fico muito triste porque a gente, nesse momento, tem que manter a calma, entender todos os lados, não tem que criticar e todo mundo pensar, porque no desespero a gente comete. Se você agir com a emoção, dá errado. Tem que agir com a razão, pensar. Não é hora de sair fazendo... É hora de refletir, esperar. E como diz a música de Nelson Nedes, tudo passa, tudo passará. Muito bom. Assim, no caso até teve o usuário aqui, deixa eu comentar, você está falando o Tota NL, que falou que as pesquisas mostram que pessoas que cuidam da saúde tendem também a ter melhor saúde financeira, né? Bem em linha com o que você estava falando. Então, acho que a gente pode dizer que saúde física e financeira um pouco caminham lado a lado, né? Na sua visão. E sabe o que ajuda esses dois? A saúde mental. A saúde mental é impressionante quando você tem o controle da sua mente, porque o nosso pior inimigo é a gente mesmo, né, Vasco? Então, quando você tem as duas saúdes andando juntas, você fica tranquilo, a sua mente fica tranquila e vai. E até para se preparar e para se planejar. Uma coisa, por todas essas questões, um ponto que você sempre destaca bastante, especialmente falando para os jovens. Eu sei que você fala, tem um público bastante variado, mas falando para os jovens, você fala dessa questão da atitude, de mobilizar, de sensibilizar, que é isso que muda o comportamento. E você tem uma mensagem muito potente nesse sentido. Eu sempre testemunhei e vi essa mudança, aquele gatilho ali. Acho que às vezes alguma palestra sua é esse gatilho, quando você falou gatilho da mudança de hábito. Sim. A gente sente quando... E todos nós, a gente assiste uma palestra, vê um depoimento, às vezes aquele depoimento pode ser um gatilho, né? E aí isso, como é que a educação financeira, na sua visão, pode nos ajudar a estar preparado para esses momentos de dificuldade que vão acontecer, né? Às vezes o momento de dificuldade é um gatilho, mas teremos outros momentos de dificuldade, problemas acontecem. Você tem alguma sugestão, recomendação? Sim, tenho sim, Vasco. Essa crise que nós estamos vivendo agora, essa crise de saúde, né? Desse problema que a gente está vivendo, eu já tive crises parecidas com essa, só que não era com saúde, né? Eu passei por tantos problemas financeiros na minha vida que eu prometi para mim mesmo que jamais eu passaria de novo. Porque contra a burrice nós vamos perder sempre. Isso é uma frase correta. Você não pode brigar com a burrice, você vai perder sempre. As pessoas continuam cometendo os mesmos erros, achando que vão ter resultados diferentes. Dinheiro não tem mágica, né? Eu vejo... parece que tem muita facilidade. As pessoas querem ficar milionárias muito rápidas. As pessoas... Quantas fraudes você deve estar acompanhando de pirâmides? As pessoas continuam passando por pirâmide. Eu estava conversando com a Ana da Atitude, a Dinheiro com Atitude. A gente estava falando sobre isso, né? As pessoas continuam caindo em pirâmides, né? Então, assim, é tudo uma questão de você ter calma. Eu acho que as pessoas querem as coisas muito rápidas, Vasco. E agora, principalmente, é mais rápido. As pessoas querem coisas, eu quero resultados. Na minha época, a gente queria primeiro pegar na mão da menina, depois sair para conversar, aí dava um beijo no rosto, era uma coisa de cada vez, e cada conquista era, caramba, que maneiro. E a vida de hoje tem que ser assim, é uma conquista de cada vez. Não adianta você querer ter tudo muito rápido. Essa velocidade acaba atrapalhando. Por exemplo, como a gente está falando de saúde física, às vezes as pessoas não querem fazer um exercício para emagrecer. Elas querem entrar na faca, fazer cirurgias, mas se ela não mudar aqui, não muda nada. Eu acho que a educação financeira é aqui, ó. Quando você começa a entender que você precisa viver com o que você ganha, por menor que seja o seu salário, você tem que aprender a respeitar esse seu dinheiro. Porque se você conseguir pagar suas contas básicas, você já é um milionário. É interessante. E nessa questão do endividamento, inclusive de pessoas que estão em empresas, né, que estão empregados e conseguem... e por alguma razão levam de ver. O que você vê assim como
a causa disso? É um imediatismo? É um consumir? É uma emergência na vida? O que, pela tua experiência e com tanta gente que você já apoiou nessa mudança de atitude, se você puder falar um pouco. Claro, Vasco. Eu acho que é cultural, Vasco. A gente tem essa cultura, né? As pessoas culpam muito cartão de crédito. A culpa não é do cartão de crédito, entendeu? Existe um crédito e todo mundo já sabe como funciona. Eu não vou entrar nesse assunto de detalhes, mas vamos imaginar a pessoa que fuma. Se você parar para pensar, a pessoa que fuma ali atrás do cigarro diz o seguinte: olha, se você usar esse produto, pode causar isso aqui. E as pessoas continuam usando. Mesma coisa, se beber, não dirija. E elas continuam dirigindo. Então, você vê que é uma questão de educação para tudo. A educação muda o mundo. A educação... Nelson Mandela falava isso. A única forma de mudar o mundo é com a educação, independente de qualquer área que você vive. Então, quantas pessoas você vê culpando? Ah, eu bebi, eu bati no carro, mas a culpa não foi minha. Não, você bebeu, você já tem que assumir essa culpa. Sabe, Vasco? E às vezes, por incrível que pareça, a dor, né? E mexeu no bolso, pronto, né? É por isso que tem tantas multas, tanta coisa, para ver se a pessoa, né, muda. Mas não, impressionante. Eu acho que é cultural, Vasco. A gente tem muito trabalho pela frente, eu não fujo de trabalho e eu não vou desanimar. Eu vou continuar provando para todas as pessoas que estejam na minha frente ou me procurando que a educação financeira muda a vida das pessoas. Mudou a minha. Não, excelente. E você está falando de mudança cultural e um dos trabalhos mais bacanas que tem, não que os outros não sejam bacanas também, é nas escolas, né? Quando você pega aí a futura geração, as pessoas querendo a experiência dos outros. Você pode falar um pouquinho dessa tua experiência com educação financeira nas escolas? A gente fez muitas ações, você lá como um dos palestrantes da CVM, com educação, o pessoal do ensino médio, e aí depois também, se você puder falar um pouquinho lá na sua experiência lá na Fazenda Botafogo, na verdade na Vila Olímpica de Acari, que foi ali um momento de sensibilização, né? Se você fala um pouquinho pra gente dessa tua experiência, que é única. Vasco, eu vou falar uma coisa para você. Quando você me convida para palestrar para esses jovens, quando aquele jovem ou aquela menina vê algumas cenas que eu mostro, ela se vê naquela situação. Tipo assim, se identifica, né? Quando as pessoas me veem ali... Porque é o seguinte, não é história triste, mas eu sou um cara que vem de comunidade. Eu vim no Morro da Mangueira, fui criado lá há muitos anos. Eu nunca peguei numa arma. Eu sempre busquei estudar. Eu estudei em colégio público. Não que seja história triste, é realidade. Eu sou aquele cara que quando a professora de matemática entrava, a dona Marlene, eu levantava e, bom dia, dona Marlene, e sentava. Dona Maria Cataldi, minha professora do primário, eu lembro de todos os meus professores que mudaram a minha vida. Então, quando eu vou ali e conto, porque eu levo a minha história para dizer o seguinte: olha, é possível. Se você acreditar, é possível. Vai ser difícil, mas você fica forte. Eu acho que no colégio da Rocinha, no Ayrton Senna, quando eu vou naquela escola do Ayrton Senna, toda vez que eu sou convidado, aquelas pessoas, eu vejo o olho brilhar. E quando a gente encerra, aquele abraço que eu recebo de todo, que maneira essa história. E ele se vê ali, é isso. Você tem uma pessoa assim, caramba, se o Fly conseguiu, eu vou conseguir também. É isso que eu quero passar para eles, entendeu? Porque eu venho da escola pública, eu sou de comunidade, eu sou um cara que sempre trabalhei, sempre busquei o conhecimento, e é isso que eu quero passar para eles. Eu quero ser referência, como eu quero ser referência para minha filha, entendeu? Eu quero mostrar para minha filha que é possível, sim, você ser honesto, viver com o que você ganha, respeitar a sua família, cuidar do seu próximo e doar o seu tempo, porque eu gosto muito de doar o meu tempo para as pessoas que eu posso. Mensagens importantes e poderosas. E Obrigado. Como é essa relação com eles? Depois você faz as palestras, o pessoal fica atrás. A gente vê o pessoal tirando um monte de foto com você lá e tal, fica aquela animação. E eles ficam te contatando depois também, né? Como é essa relação aí com os jovens? É incrível, porque eu tenho contato com eles até hoje. Eu mando livro para eles, sabe? Pelo correio, eu mando livro. Falei, tem como você me dar um livro? Daí eu levo os livros para sortear, mas eu sempre mando livros. Às vezes eles me perguntam coisas sobre investimentos, né?
Aí falei, eu queria saber sobre Tesouro Direto. Aí eu, poxa, procura a professora Letícia Camargo no Instagram dela que ela pode te orientar. Ou então manda entrar no site da CVM, sabe? Eu vou dando caminhos, porque eu acho que eles têm que buscar, eles têm que ler. Porque tem tanta informação sobre investimento, até no próprio site do investidor, falei, certo, Vasco? Não tem nosso... Exatamente. Isso. Tem tanta informação, a CVM tem uns cursos tão bacanas, eu tenho os livros da CVM que vocês dão nas paredes, tem todos aqui, tem um fininho que é maravilhoso, sabe? Que a capa é uma família, que é cinza, é maravilhoso, eu adoro aquele livro. Então você vê, qual é o prazer que ele tem que ter? Pegar e estudar. Porque quando você aprende educação financeira, mesmo que você busque profissionais para te ajudar a investir, você sabe pedir o que você quer. Você fala se você é conservador, se você é moderado, se você é investidor. Você começa a buscar tanta informação, porque mercado financeiro é conhecimento, é estudar. E eu falo, se ficar rico fosse fácil, Vasco, todos os economistas seriam milionários. É verdade. Mas olha, e como é que foi lá na Fazenda Botafogo? Aquela experiência. Eu lembro você falando comigo lá, pô, Fly, olha, a gente não tem palco. Não tem problema, Vasco, a gente se adapta, era na quadra. Eu cheguei cedo, você lembra? Eu fui com o meu carro, cheguei cedo. Cheguei lá, você já estava tudo montado e você sabe que eu chego, eu monto. Todos os profissionais da DAD começaram a me ajudar, a gente montou tudo. Não tinha palco, então isso que é legal. Eu me adapto ao espaço que me dão. E no final a gente almoçou todo mundo junto, lembra? Foi um almoço maravilhoso, foi uma experiência incrível. E sabe o que as pessoas mais falam pra mim, Vasco? Pô, cara, achava você um cara mitidão. Eu falei, cara, nunca fui metido, cara. Eu sou assim, porque as pessoas julgam sem conhecer, né? E lá foi uma experiência incrível. Eu fiquei até o final, mas depois eu tive que ir embora, porque eu tive que trabalhar. Mas eu fiquei até o almoço, eu lembro como fosse hoje, foi maravilhoso. Saí de lá tranquilamente. E até hoje tem muitas meninas que falam comigo pelo Instagram. E eu ganho muitos seguidores, Vasco. Muito bom. Aquele projeto que trabalhou também, além de educação financeira, programação, né? Noções também de blockchain, enfim, foi um projeto piloto lá na Vila Olímpica de Acari, e que rolou por vários meses, uns 7 meses. Era o Banco Mundial que estava fazendo também com você, sim, né? Ou não? O banco, um projeto piloto do Banco Mundial com muito várias legal. entidades, e a gente fez um grande evento de abertura no sábado para que os jovens se voluntariassem. E o Banco Mundial apresentou, e o Fly foi lá para falar dessa importância da educação financeira, que era possível mudar de vida, que era importante, deu o exemplo dele, e foi uma mensagem muito forte. A gente teve um interesse gigante pelo curso, e as pessoas, e vários terminaram, tem diferentes dificuldades ao longo do caminho, e vários estão empregados, até em fintech. A gente sabe de alguns que foram trabalhar como estagiários em fintech, então teve ali realmente um resultado bastante legal. O VL Pereira aqui está falando, muito bom, Wagner. Esse trabalho é fundamental para formarmos os poupadores do futuro, e realmente é. Vasco, posso falar? Pode interromper? Claro. Quero sim. Sabe uma coisa que eu sempre aproveito? Acho que eu nunca falei isso para você, Vasco. Eu aproveito todas as oportunidades que me dão na vida. Todas. Eu não foco no dia. Minha vida inteira foi assim. Se você falar assim para mim, Fly, vai ter um curso aqui que eu vou. Tudo, Vasco. E é isso. Quando alguém te dá a oportunidade para você, você não tem que perguntar, não. Você vai. É isso que é legal. Esse trabalho que vocês fizeram, eu não estou rasgando cena, não. Esse trabalho que vocês fizeram lá em Acari foi maravilhoso. Eu não tive essa oportunidade na minha época. Eu tive que ir atrás da minha oportunidade, eu tive que vender ferro velho, eu tive que buscar o conhecimento. Eu queria aprender, eu era o maior pidão, Vasco, pedia trabalho para todo mundo, e é isso. E quando alguém fala assim, olha, eu tenho essa oportunidade aqui. Na própria Rede Globo também foi assim. Eu queria saber tudo, e eu sou um profissional formado em muitas áreas que a própria Globo me formou. Então ela me preparou para trabalhar lá e me preparou para o mundo aqui fora. E é isso, quando a pessoa te dá a oportunidade, não testa. Para eu poder fazer um curso dentro da Rede Globo de editor, Vasco, eu tive que passar por todas as áreas do centro de pós-produção. Todas as áreas. Você quer? Quero. Porque quando você começa a entender o trabalho das pessoas, você aprende a pedir e a respeitar. E eu fui um bom diretor.
Isso que foi legal, sabe? Porque eu passei por todas as áreas e você passa a respeitar esses profissionais. Muito, muito bom. E tem aqui o usuário Paulo Lanzelotti que comentou da importância de começar a educação financeira muito cedo, né? E você fala sempre da sua filha nas suas palestras, do que você procura ensinar. Você é muito inspirado por isso, né? Por essa fase aí. Eu não sei qual é a idade dela agora, mas você tem umas 11. fotos que você apresenta há 11 anos. Então, ela bem pequenininha aí falando com você e você sempre falando de educação financeira. Como é que você fala de educação financeira para ela? Vasco, eu vou falar uma coisa para você aqui, para todos os seus seguidores, né? Que a minha filha, desde os 4 anos de idade, já começo a ensinar a educação financeira para ela. Ela viu muitos amiguinhos dela, os pais perdendo emprego, né? Ela viu e ela falava, papai, fulano perdeu emprego. O papai falou, não, filha, vai dar tudo certo. E a Bruna, ela começou a valorizar o dinheiro, né? Muito cedo, mas não valorizar o dinheiro. Ela ainda não tem o valor do dinheiro em si, ela vê a quantidade, né? E eu tive um case com a minha filha muito interessante. Eu viajei, dá tempo de falar rapidinho, vou falar rapidinho. Eu tive um case com ela nos Estados Unidos esse ano, né? A gente viajou no começo do ano, que eu gosto de correr, como você já falou, e eu viajo, eu me planejo o ano inteiro para poder viajar para correr e levei elas. E a gente, no meio de um passeio, ela queria comprar um cubo mágico. Ela é muito rápida com essas coisas de cubo mágico, né? Essas coisas de colorido. Na nossa época era tão difícil. Ela faz assim, uma coisa impressionante. Ela falou, papai, esse cubo mágico aqui é maravilhoso. Eu falei, filha, mas eu tô achando esse cubo mágico um pouco caro. Não, falei, não é caro não, papai. Mas vamos fazer uma pesquisa? Vamos só ver um outro preço em outro lugar? Não, pai, não tem outro lugar. Ela foi na emoção. Mas eu sabia que eu ia encontrar aquele cubo mágico mais barato. Enfim, nós compramos o cubo mágico. Eu falei, filha, a gente vai achar esse cubo mais barato. Ela, não vai não. Beleza. Quando passou uma semana, eu comprei o cubo, né? Fomos pro hotel. Passou uma semana, a gente foi em um outro lugar e eu vi o cubo com 50% de desconto e 50% de diferença do outro cubo. Chamei ela. Quando ela chegou e viu o cubo mais barato, Vasco, ela teve uma crise de choro, de se tremer, que ela ficou com vergonha. Aí eu abaixei, porque eu tenho o hábito de abaixar e ficar na altura dela. Filha, não tem problema não. Não tem problema, não precisa chorar. E abracei ela, desculpa. Eu falei, não, fica tranquila. Mas isso acontece, mas você entendeu a importância? Não é que o papai não tinha o dinheiro, não foi. Mas é importante a gente procurar. Não comprar de primeiro, a gente comprou por impulso. E isso faz... Ai, papai, eu aprendi. E ela aprendeu a lição. Ela aprendeu a lição, Vasco, na dor. E eu abracei, não briguei, expliquei para ela que isso acontece. E ali foi a maior experiência que minha filha podia ter quando o assunto é dinheiro. Interessante. Senão, se você deixou ela comprar, você não disse não, vocês compraram, depois você aproveitando num outro momento e olha, aqui, mas assim, conversando e tal, numa consciência, né? Acho que foi uma lição realmente bem, que vai ficar gravada, bem aprendida. Aprendeu, Vasco. Agora, a gente está se aproximando aqui do final e tem que tomar cuidado porque daqui a pouco cai, né, a live. Então a gente recebeu aqui algumas perguntas, mas você, na sua fala, acho que você já respondeu e a gente está caminhando aqui para o encerramento, infelizmente, da nossa live. Eu te pergunto, assim, alguma coisa que você queria falar? Aliás, o Léo Brazão, Cris Casa, está mandando um abraço aqui enfim, para você aqui, um grande abraço. Léo Brazão é meu aluno. Ah, tá bom. E você tem alguma... Você podia, enfim, colocar alguma mensagem final aqui antes da gente encerrar? Vasco, mais uma vez, muito obrigado por acreditar no meu trabalho. Agradeço a você, a toda a equipe da CVM, ao Glauco, que está sempre falando comigo. Muito obrigado. Assim, eu sou muito... Todos vocês têm um carinho muito grande por mim. Só tenho que agradecer, porque eu sempre brinco assim, ó. Se a CVM acredita no meu trabalho, eu sou um cara realizado profissionalmente nessa área. Porque a única coisa que eu quero é tentar propagar uma das ferramentas mais completas que existe. E a gente faz um trabalho muito bacana, com humildade, eu falo aqui. Então, muito obrigado a você. Obrigado a todos os seus seguidores que estão aqui acompanhando a gente. E só tenho que agradecer e dizer para todo mundo que isso vai passar e outras crises virão e a gente tem que se preparar. E como se blindar de tudo isso? Porque eu acredito que a saúde física e a saúde financeira têm que andar juntas. Eu espero que isso passe logo, porque a gente que trabalha nessa área vê a preocupação
do que está acontecendo e a saúde financeira precisa voltar o mais rápido possível, senão a gente vai ter uma crise muito maior lá na frente. Espero que isso passe logo. Com certeza. Eu acho que assim que a gente passar e retomar, a gente vai retomar as nossas atividades. E você é um grande palestrante lá, voluntário. A CVM tem várias pessoas que são voluntárias e falam e contribuem com seus conhecimentos dentro das suas áreas. Então, sempre de forma gratuita para o público, em geral em escolas públicas, e são grandes parceiros em vários momentos. Agora a gente vai ter a Semana Mundial do Investidor, que você é um embaixador, né? A Fabiola Benotti aqui está mandando um abraço aqui, parabenizando você. Então, posso te mostrar o livro, Vasco? Bom, olha que o livro que eu estou brincando agora. Então, esse aqui é sério. Então temos muitos parceiros, palestrantes que fazem um trabalho voluntário para escolas públicas, enfim, que permitem a gente alcançar muitas pessoas. E então, na sua pessoa, né, eu agradeço a você, na sua pessoa, agradecendo a todos eles que nos ajudam e apoiam, ajudam o Brasil nesse trabalho de educação financeira, que é fundamental para construir aquele país que todos nós sonhamos, né? E vamos construir, Vasco, se Deus quiser. Exatamente. Eu queria, então, encerrar aqui a live dizendo a vocês que nos acompanhem o CVM Educacional nas mídias sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem um WhatsApp também, o 2198-560-3309, ou o Portal do Investidor com todas as informações. E na semana que vem a gente vai trazer aqui uma experiência também bem interessante de educação financeira para um público diferente. Acompanhe aí no Portal do Investidor ou no site da CVM. Uma boa noite a todos. Tchau, Vasco. Boa noite. E um beijo também. Não posso esquecer da Heloísa. Tchau, Heloísa. Com certeza.